Olá, seja bem-vindo. Satisfação compartilhar esse estudo com você acerca do diagnóstico e manejo das lesões bucomaxilofaciais. Prosseguindo nesse capítulo sobre infecções virais, nossa abordagem a partir deste momento é acerca das infecções, da infecção pelo HIV. A literatura nos concede a informação que é bastante clara e eles conseguiram expressar de uma forma bastante objetiva todo o que se processa com relação à AIDS. Então vejamos que a AIDS, pode seguir na tela comigo, é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, é um retrovírus e caracteriza-se por uma profunda imunossupressão que leva a infecções oportunistas, dos mais variados tipos, né? O desenvolvimento das neoplasias vai acontecer sempre? Não necessariamente. Pode acontecer o desenvolvimento de lesões oportunistas, desenvolvida tanto por patógenos bacterianos quanto fúngicos ou até mesmo virais, que por si podem levar o indivíduo a óbito. Ou, paralelamente ao desenvolvimento dessas condições oportunistas, o desenvolvimento também de neoplasias secundárias. E também é possível manifestações neurológicas. Acerca de todo esse apanhado é que nós vamos trabalhar a partir deste momento. Então, considerando um breve histórico, a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela foi identificada lá no longínquo 1981. E tudo leva a crer que a origem do HIV se deve a uma mutação que tenha se desenvolvido a partir do vírus da imunodeficiência símia. Este vírus é encontrado no sistema imunológico de chimpanzés, como também do macaco verde africano. E uma das características desse vírus é a sua alta capacidade de mutação. Então, por conta disso, os humanos, e também, claro que em contato com esses animais, eles passaram a desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida. Antes dos relatos acontecerem no Brasil, outros países como Estados Unidos, Haiti, alguns países da África, manifestaram ou publicaram a existência de uma nova doença que levava um indivíduo à morte num prazo relativamente pequeno. Numa publicação por um jornal sensacionalista lá de São Paulo, onde se menciona, a publicação menciona: a peste gay já apavora São Paulo. Essa é uma publicação de 1983, em que se tem a confirmação do primeiro caso de AIDS no Brasil e a identificação da transmissão do vírus por transfusão sanguínea. Nessa oportunidade, adotou-se de forma temporária a denominação da doença de 5H, porque o alvo era os homossexuais, os hemofílicos, os haitianos, os usuários de heroína injetável e também os hookers. Os dados epidemiológicos que nos chegam através das publicações, principalmente na referência bibliográfica que nós costumamos utilizar, reporta os anos 2000. Então, publicações nos Estados Unidos, especificamente, mostram que a AIDS passa a ser a segunda causa de morte, sendo que mais de 1 milhão de casos de AIDS já tinham sido relatados nesse período de 2006. Entendam, lembrando que normalmente se publica, se tem como informação, que a primeira causa de morte são as doenças cardiovasculares. Depois, a segunda causa de morte
câncer. Mas nessa situação, a imunodeficiência adquirida foi considerada segunda causa de morte. Lembrando o seguinte, é uma situação que nós temos que levar em conta. A AIDS, por si só, leva a óbito? Não, não leva. Mas acontece que as morbidades a ela associadas assim o fazem. Então, se um indivíduo, por exemplo, que está infectado pelo HIV, desenvolve AIDS, num determinado estágio da evolução da doença, ele pode desenvolver um quadro, por exemplo, de tuberculose, ele pode desenvolver uma situação de pneumonia que leva à morte. Então, a AIDS é a porta, é a chave pela qual se instala uma outra morbidade cujo final, se não diagnosticado e não tratados adequadamente, realmente é o óbito. Então é possível um questionamento com relação a essa afirmação, segunda causa de morte. Mas o indivíduo vai à morte por diversas patologias, como, por exemplo, a pneumonia, tuberculose, tumores, e isolados ou de uma forma associada. Infecções bacterianas, infecções fúngicas e assim por diante. Exatamente pela falência do sistema imunológico. Mas o fato é, embora essa primeira questão possa ser questionada, nós temos que levar em conta também que nesse período, anos 2000, mais de 1 milhão de casos de AIDS foram relatados, que consiste na segunda causa de morte em homens entre 25 e 44 anos, e a terceira causa de morte em mulheres, considerando a mesma faixa etária. Prosseguindo ainda com esse embasamento epidemiológico, se tem que mais de 190 países em todo o mundo há registros desta síndrome, dos quais, desses 190 países, 60 milhões, isto nos anos 2000, 60 milhões de pessoas estão infectadas. Cerca de 20 milhões de adultos e crianças já haviam morrido nessa época. E aproximadamente 33 milhões de pessoas estão infectadas ou estavam infectadas pelo HIV, sendo que 65% na África e 20% na Ásia. O motivo pelo qual a África detém um percentual tão elevado é multifatorial. O primeiro deles, pelo fato do HIV ter sido desenvolvido naquele continente. E segundo, vários outros fatores, inclui hábitos, dentre eles o cuidar da saúde, incluindo religiões em que não se adotam as medidas necessárias para a contenção da infecção, da transmissão da infecção. Então, é uma situação que a saúde pública, a saúde mundial, se voltou para isso. Olha com atenção esse gráfico. Esse aqui é uma publicação do Ministério da Saúde, é um boletim anual em que se leva em conta a infecção do HIV em gestante, AIDS em menores de 5 anos, taxa de detecção de AIDS, coeficiente de mortalidade por AIDS e número de casos de AIDS no Brasil, que foi averiguado nos anos de 2010 a 2020. Eu não vou me ater a detalhes, pois esse gráfico mostra uma quantidade de informações bastante relevantes. Mas eu chamo a atenção de você pela seguinte situação. A coluna em vermelho
expressa a quantidade de óbitos. Observe que a partir de 2012 especificamente, a quantidade, 2011 mais especificamente, a quantidade de óbitos vem assumindo um perfil decrescente, quase equilibrado, quase empatado aqui entre 18 e 19, com uma discreta redução de óbitos em 2019. E uma redução expressiva na quantidade de óbitos de 2019 para 2020. Como é uma publicação de 2021, então nós entendemos que no período da pandemia, por incrível que pareça, a quantidade de óbitos teve uma redução bastante satisfatória. Talvez pelo fato das pessoas se preocuparem mais em se cuidar por estarmos passando por um período de pandemia. E um outro detalhe também que nos chama a atenção, que até o boletim anterior, a média móvel que mostra a taxa de transmissão era ascendente, e assim o foi até 2018. O interessante é que a partir desse momento, de 2018, a taxa de transmissão também entra num ritmo decrescente, tomando ênfase, ou tomando um impulso maior, exatamente no período que coincide com a pandemia. As alterações dos hábitos fez com que essas alterações acontecessem. 5 fatores determinam de uma forma o risco de desenvolver AIDS. Dentre esses fatores, o primeiro deles, talvez o mais importante, é que o risco maior para homens homossexuais e bissexuais. Este constitui, de fato, o grupo mais expressivo. 50% dos casos relatados advêm exatamente deste grupo. E cerca de 5% deste grupo também eram usuários de drogas intravenosas. O segundo grupo, exatamente os usuários de drogas intravenosas. O problema, reforçando com relação às drogas intravenosas, é o compartilhamento da seringa, compartilhamento da agulha, que favorece o desenvolvimento desse grupo. Então, nós temos que, para os usuários de drogas intravenosas, sem antecedentes de homossexualidade, cerca de 20% desse grupo dos indivíduos usuários de droga estão infectados. Uma outra situação também que merece uma certa atenção é com relação aos hemofílicos. Lembra que foi mencionado anteriormente que na época do início da AIDS, os hemofílicos faziam parte daquele grupo considerado da doença do 5H, né? Equiparados aos homossexuais, por exemplo. Mas acontece que esse grupo hoje não tem tanta relevância. Apenas 5% em todos os casos. Nós temos que analisar o seguinte: isso aqui não é um dado oferecido pelo governo brasileiro, mas sim um dado, uma publicação obtida através de um texto traduzido, num texto gerado nos Estados Unidos. Então, nós entendemos que essa base de dados, ela vem de informações produzidas pela OMS. Então, o que leva-se em conta um conjunto de dados do mundo inteiro, aqueles vinculados ao OMS, claro. Países como o Brasil, onde se tem um controle na qualidade do sangue em que é oferecido, que está disponível para transfusão. É um sangue confiável, é um produto confiável. É sabido que o indivíduo, quando ele pretende ser doador de sangue, ele é submetido
a uma série de exames, de uma forma bastante séria. Por exemplo, se verifica um dos exames a serem pesquisados é a titulação de anticorpos contra o treponema pálido, o VDRL, por exemplo, onde se observa se o indivíduo já se expôs de alguma forma ao treponema pálido, que é a bactéria causadora da sífilis. Se ele já foi exposto, por exemplo, ao vírus da hepatite, se ele está exposto ao HIV. Então, dependendo da positividade, existe uma certa tolerância com relação à exposição a determinados patógenos. Uma vez exposto ao HIV, ao vírus da hepatite, certamente esse indivíduo não é mais doador de sangue. Estamos falando de uma situação séria, a não ser que existam situações em que nós desconhecemos, em que possa ocorrer a disponibilidade de sangue de origem não confiável, o que é pouco provável que aconteça no Brasil. Entretanto, em outros países essa situação pode existir. Então, essa segurança com relação a esse material poderá não estar acontecendo em determinados países, onde a saúde não recebe o devido cuidado. Então, além desses 3 grupos citados, deve-se mencionar também, no 4º grupo, os receptores de sangue e componentes de sangue não hemofílicos. Então, as transfusões de sangue total ou de componentes como plaquetas, como plasma, estão sujeitos a riscos, não aqui, né? Desde que a procedência do sangue seja de um hemocentro, né, que se toma os devidos cuidados, não há por que ter medo. Mas observa-se que os infectados pelo HIV são responsáveis por 1% desses pacientes. Existe a possibilidade, mas pouco provável que seja aqui no Brasil. Órgãos obtidos por doadores infectados pelo HIV. Pois é, se o indivíduo é doador de órgãos, necessariamente ele tem que ter uma saúde comprovadamente boa. Ele não pode doar um rim, por exemplo, pelo menos aqui isso certamente não acontece. Ele não pode ser doador de córnea, doador de rim, seja qual for o órgão, se ele é portador do HIV. E nós sabemos que em determinados países existe comércio de órgãos. Não é? E nessas situações, então, o indivíduo pode receber concomitantemente também o vírus, porque não se sabe exatamente a procedência desses órgãos. E o 5º grupo consiste dos contactantes heterossexuais. São membros de outros grupos de alto risco, principalmente os usuários de drogas intravenosas, que corresponde a cerca de 10% da população dos pacientes. E, por fim, uma situação específica que vem a ser a infecção por transmissão do vírus da mãe para a criança. Nós temos nessa situação a infecção, é possível sim a infecção da transmissão do vírus da mãe para a criança, nesses 3 contextos: intraútero, né, por propagação transplacentária, durante o parto, através do canal de parto infectado, e também após o nascimento, por ingestão do leite materno contaminado. Se a gestante ela participou daquele protocolo de acompanhamento da gestante oferecidos pelo sistema de saúde, quer público ou privado, em que a gestante é monitorada de tempos em tempos para se avaliar a evolução do desenvolvimento, seja do embrião, seja do feto, certamente ela é submetida a um exame em que se avalia a presença ou não do HIV. Se o HIV
se ela for contaminada ou estiver contaminada pelo vírus, então atitudes apropriadas devem ser tomadas. Se o seu sistema imunológico, se a sua carga viral especificamente estiver dentro dos padrões de normalidade, os níveis de CD4+ estiveram nos níveis de normalidade e acompanhados, pode ser que nenhuma atitude seja necessária. O que de fato acontece nos estágios iniciais. Mas se é observado um aumento da carga viral, uma redução significativa dos níveis de CD4+, então certamente atitudes devem ser tomadas. Essas atitudes são tomadas pelo ginecologista, pelo pessoal da infectologia, para que se tenha o controle dessa carga viral e também dos níveis de CD4+. De maneira que não venha oferecer risco para a gestante e também evitar a contaminação, a transmissão do vírus da mãe para a criança. Barreiras, atitudes, então, são necessárias para para impedir essa transmissão da infecção. Então, aquelas gestantes que fazem acompanhamento gestacional, seja serviço público ou serviço privado, são monitorados. Então, quando se tem a titulação de anticorpos, quando se tem os níveis de CD4+, dentro de um padrão aceitável, carga viral sob controle, nenhuma barreira, nenhuma atitude precisa ser tomada, a não ser um monitoramento. Agora, quando esses valores estão alterados, então atitudes devem ser tomadas para evitar exatamente a transmissão do vírus da mãe para a criança. Muito obrigado pela oportunidade que você concede de compartilhar esse estudo com você. Se você achou interessante, se você achou que isso valeu para o aumento, contribuiu para aumentar os seus conhecimentos, que contribuiu para aumentar o portfólio dos seus serviços que são oferecidos aos seus pacientes, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.